Nesse vídeo, nós fazemos uma apresentação do Programa de Graduação em Ciências Econômicas da EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças. Em primeiro lugar, a missão. A missão da escola é formar profissionais, antes de mais nada, com sensibilidade social, ética, espírito público e que se preocupem também, através das suas pesquisas, na expansão do conhecimento científico e acadêmico e na aplicação desse conhecimento científico e acadêmico aos problemas aplicados em economia, em particular aos problemas que afetam o nosso país, mas não necessariamente de forma restrita ao nosso país. Questões, por exemplo, como aquecimento global, questões como economia aplicada a ambiente de geopolítica, por aí vai, são questões em que os nossos profissionais podem atuar utilizando técnicas de fronteira sobre problemas aplicados, mas problemas aplicados globais. A missão da escola também é contribuir para que haja decisões de política econômica adequadas, políticas eficazes e, fundamentalmente, como toda disciplina da área de ciências sociais, que haja uma preocupação com a qualidade de vida, que haja uma preocupação com o bem-estar do ser humano, que a visão humanista prepondere sobre o tecnicismo puro, que haja clareza de que, em última instância, o objetivo da profissão é majorar o bem-estar da comunidade. Além da missão, cabe falar sobre os valores da EPGE. Um deles é a integração entre ensino e pesquisa. Quando o professor entra em sala de aula e acabou de publicar num periódico de renome internacional, necessariamente ele estará atualizado com o estado da arte na profissão. Então, essa integração permite que o curso não sofra ameaça, como muitas vezes acontece quando há cursos que se concentram em livros amarelados que refletem pesquisas de 20 anos, 30 anos atrás, que não se concretize a ameaça na EPGE de que os alunos saiam e o mercado de trabalho já esteja interessado em outras técnicas, em outro aprendizado. Através da interação entre ensino e pesquisa, os nossos professores e, consequentemente, os alunos estarão aptos a atenderem exatamente às demandas necessárias solicitadas pelo mercado de trabalho. O segundo ponto é o pensamento crítico, o pensamento que não se atém apenas ao que se obtém em termos de leitura de imprensa, em termos de leitura de artigos, em termos de leitura de política, mas o pensamento crítico que, a partir de um conjunto de informações, aplica todo um instrumental de origem quantitativa, macroeconômica, microeconômica e outras aplicações da economia, para daí derivar conclusões originais, conclusões inovadoras, aliando a teoria à solução de problemas práticos. Outro valor da escola é a internacionalização. Não cabe reinventar a roda a cada período histórico. Existem teorias, existem comprovações empíricas, existem avanços que são feitos internacionalmente e nós aqui tentamos não apenas contribuir para esses avanços, mas aprender com esses avanços e passar para os nossos alunos. Então, a internacionalização, através de intercâmbio acadêmico, seja de docentes ou de discentes, participações e promoção de congressos, visitas de professores, em particular professores laureados com o Prêmio Nobel em Economia. Tivemos 13 visitas de vários professores laureados com o Prêmio Nobel que aqui vieram para passar o seu entusiasmo pela pesquisa e pela academia para os nossos alunos. São professores que têm convites em todo o mundo e que aqui estiveram sem nenhuma contrapartida financeira, porque identificaram na EPGE um local onde havia interesse, onde havia uma energia criativa, onde havia publicações internacionais que indicavam que os seus conhecimentos, dos laureados com o Prêmio Nobel, teriam um campo fértil
para serem cultivados. Esse ponto é também de grande importância quando os nossos alunos pensam em intercâmbio acadêmico. Ao fazerem aplicação para determinada universidade, essa universidade vai ver que esse aluno que está aplicando para o intercâmbio está vindo de um local onde a pesquisa científica e acadêmica é fortemente valorizada e reconhecida. Então isso não apenas é uma distinção, mas também é algo que ajuda os nossos alunos a conseguirem colocações nos melhores intercâmbios, nos melhores departamentos do mundo. Outro valor da escola é o uso de técnicas sempre de fronteira. Por exemplo, nós utilizamos inteligência artificial, hoje em dia, ciência de dados, para analisar rapidamente alguns problemas econômicos. Outro valor da escola, a equidade e a diversidade. A equidade no provimento dentro das limitações da escola, mas sempre que possível, no provimento de igualdade de condições de acesso ao ensino, de igualdade de oportunidade, de igualdade de insumos de produção. E também a diversidade. Com mais diversidade, nós temos mais experiências, mais culturas e, por conseguinte, uma maior riqueza no aprendizado gerado pela EPGE. Outro valor importante para a escola é fazer a união entre o mercado de trabalho, incluindo o mercado de trabalho acadêmico, e o ensino médio. Então a EPGE tem em torno de 15 anos. Eu tive o prazer de, com base nos esforços daqueles que me antecederam, de relacionamentos com as escolas de ensino médio, criamos aqui o programa EPGE no ensino médio, que majorou muitas e muitas vezes os esforços pregressos de relacionamento com o ensino médio, não apenas através de entrevistas com os alunos que nos procuram, como visitas aos colégios, como também recebendo turmas coordenadas pelos colégios aqui na PGE. Uma outra questão para o aluno que está agora no ensino médio e que quer escolher economia é: por que eu escolheria a EPGE? Bem, eu daria as seguintes justificativas. Primeiro, a formação da EPGE, desde o tempo do seu patrono, Mário Henrique Simonsen, que era um economista, engenheiro, mas também matemático, é a formação teórico-quantitativa de grande excelência, de grande profundidade. A EPGE tem um zelo especial pela formação quantitativa e, na verdade, ela foi seguida por quase todos aqueles departamentos que hoje em dia estão no nível de excelência máxima da CAPES. Ela foi seguida nesse quesito no qual a EPGE foi pioneira. Em segundo lugar, a escola tem um grande prestígio, é inegável que tem um grande prestígio, de forma que nossos ex-alunos em cargos de liderança serão aqueles que estabelecerão o elo entre o mercado de trabalho nos seus cargos de maior relevância e maior abrangência aos alunos que estão na graduação. Esse prestígio fica claro quando os nossos alunos, uma vez permitido o estágio, já são procurados por inúmeras firmas desejosas de contratar os alunos para esses estágios. Na verdade, isso já acontece até antes do período de estágio, em que as firmas como que fazem uma sequência de ofertas para um ou dois, para os mesmos alunos, abrangendo toda a turma, e depois os alunos podem escolher a partir dessas ofertas. A inserção profissional se dá não apenas diretamente das firmas para os alunos, mas também através de um departamento que nós temos na Fundação, que é o Núcleo de Carreiras, que provê inúmeras oportunidades, possibilidades para os alunos. Então, essa inserção profissional é muito forte e não existem casos de desemprego dos alunos formados pela escola. Outro ponto de escolha da EPGE é a ampla gama de setores: mercado financeiro, políticas públicas, setor acadêmico, onde a escola também é muito forte. Alguns alunos vão para carreiras internacionais, lecionar no exterior. Nós temos professores formados pela escola dando aulas em Barcelona.
Isso eu me refiro a professores cuja última graduação, cujo último grau foi obtido na IPGE. Se nós formos pegar aqueles que fazem o mestrado para depois fazerem doutorado em outras instituições, esse número é muitas vezes majorado. E também cargos públicos. A escola já formou ministros da Fazenda, como, por exemplo, Joaquim Levy, Paulo Guedes, presidentes do Banco Central, como Gustavo Loyola, e vários outros que trabalharam e fizeram carreiras no setor público. Um outro diferencial importante da IPGE é o incentivo ao empreendedorismo, o incentivo a que os alunos egressos da escola possam tomar a iniciativa, particularmente importante nesses tempos de inteligência artificial, que empodera muito aquele que tem ideias, tomar iniciativas para desenvolver os seus projetos, para desenvolver as suas empresas. Esse diferencial se dá não apenas através do discurso, mas também através da provisão de suporte na área contábil, na área jurídica, na área de financiamento. Vários ex-alunos da escola têm todo o interesse em financiar projetos de alunos da IPGE, porque sabem que os alunos da IPGE têm iniciativa e têm também persistência que demonstraram ao longo do curso. Isso é crucial para o empreendedorismo. E deve-se mencionar também a grande rede de contatos que a escola tem, que é importante para o empreendedor. Outro diferencial, o ambiente integrado com matemática, matemática aplicada, inteligência artificial, ciência de dados, direito, administração, ciências sociais, decorrente de nós termos aqui na Fundação do Rio de Janeiro outras escolas que proveem aos alunos da IPGE itinerários curriculares formativos, uma sequência de 5, 6 ou 7 disciplinas em cada área. Por exemplo, na área de Direito, uma série de 5 ou 6 ou 7 disciplinas em Direito. Se for na área de Administração, a mesma coisa. Ele terá o diploma da IPGE de economista, mas tendo feito 6 ou 7 matérias do itinerário curricular da Escola de Administração, ele fará jus a um certificado que mostra que ele tem uma especialização em administração. Então, essa é uma diferença importante também para aqueles alunos que desejam uma especialização como economistas para trabalharem em áreas mais amplas. Outro diferencial, a continuidade que a escola provê para aqueles que desejam fazer o mestrado e o doutorado. Aqui os alunos têm essa possibilidade de fazer o mestrado, pode ser, no caso de economia, o mestrado na IPGE, em algum outro centro no Brasil ou no exterior, mas a graduação prepara para aqueles que têm essa opção mais acadêmica muito fortemente em termos de base quantitativa, estatística, matemática, probabilidade e econometria, e também em termos das ciências econômicas em geral. Portanto, é um diferencial da escola, um alinhamento com o mestrado e doutorado. Outro diferencial importante é o intercâmbio acadêmico estruturado. A IPGE dispõe de convênios com inúmeros centros no exterior, em que os alunos passam algum tempo na França, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Espanha, ou em Portugal, nos países em que há esse intercâmbio, e através disso eles têm acesso a outras culturas, a outros conhecimentos, a outros idiomas, e esse é um ponto muito trabalhado pela escola, que é o intercâmbio acadêmico discente. Ponto importante é o suporte ao aluno, também um diferencial da escola, no núcleo de carreiras, que provê oportunidades ao final do curso de graduação, no núcleo de apoio pedagógico, que confere aos alunos que às vezes estão um pouco com uma dificuldade maior naquele período de aprendizado, ou dificuldade mesmo de ordem cognitiva, ou tiveram algum problema familiar. Esse núcleo de apoio pedagógico ajuda muito os alunos nessas fases mais difíceis e, em geral, tanto o núcleo de carreiras, que ajuda com o emprego ao final da graduação, quanto o núcleo de apoio pedagógico, que ajuda com aconselhamento de ordem psicológica, de ordem pedagógica ao longo do curso, costumam ser mencionados pelos alunos como alguns dos diferenciais importantes da escola. A Biblioteca Mário Henrique Simonsen, que leva o nome do fundador da escola, o ministro Mário Henrique Simonsen, saudosa memória, ela é considerada a maior biblioteca de economia em termos de acesso a periódicos de excelência do exterior, por meios digitais, e também por acesso a livros que são colocados aqui no edifício sede ou em outros locais,
e que podem ser acessados pelos alunos de graduação. E a infraestrutura muito moderna que existe aqui na Fundação, não apenas os novos espaços, mas também os espaços da Fundação como um todo, em que os alunos têm um ambiente de estudos sempre baseado nas últimas tecnologias, tem o Centro Cultural onde desenvolve as atividades, inclusive ligadas às ligas estudantis, por exemplo, a Sociedade das Artes, que é uma liga estudantil voltada para o exercício de arte da parte dos alunos, fazendo com que os alunos de diferentes cursos possam conviver com o objetivo de trocar ideias sobre arte, sobre música, sobre teatro e assim por diante. Isso tudo é parte do diferencial da nossa EPGE para os alunos de graduação que nos conferem a honra de nos escolherem. A EPGE tem um reconhecimento muito importante na graduação. Foi primeiro lugar do ENAD nas últimas 3 avaliações e primeiro lugar em 4 das 6 únicas avaliações já feitas pelo MEC até hoje. Nós tivemos a EPGE figurando no conceito preliminar de curso em primeiro lugar dentre 9.891 instituições de educação superior. A imprensa de São Paulo colocou a EPGE com um grau máximo e a Folha de São Paulo, recentemente, colocou a EPGE como primeira instituição de graduação dentre as instituições privadas em todo o Brasil. Nas 16 avaliações já feitas pelo MEC de mais de 2.100 instituições de educação superior, a EPGE ficou em primeiro lugar em 9 dessas 16 avaliações. Há também, no que diz respeito às publicações nacionais e internacionais, um reconhecimento muito grande nos índices de Tilburg, da Holanda e do REPEC, que colocam a EPGE há mais de 15 anos em primeiro lugar. E a EPGE tem também na sua pós-graduação, para os alunos que vão da graduação para a pós, um grau máximo da CAPES em todos os seus programas. De forma que eu recomendo aos alunos do ensino médio, observem a nossa página, observem os nossos filmes, para tomarem conhecimento de uma oportunidade de ensino que não fica nada a dever aos melhores centros internacionais, bem aqui pertinho no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo. Então, finalizando, essa é a nossa graduação da EPGE. Volto a dizer, estamos aqui para tirar dúvidas, estamos aqui para conversar. Venha conhecer o curso de graduação em Ciências Econômicas da nossa Escola Brasileira de Economia e Finanças, EPGE. Muito obrigado a todos.